Como surgiu o dinheiro no mundo? Nesse vídeo eu vou te contar de uma forma resumida e rápida como o escambo, que é a forma mais primitiva de negociações, se tornou as criptomoedas que conhecemos hoje, como por exemplo o Bitcoin. E tudo começa na era das trocas, onde o que prevalecia era o escambo, que é basicamente a negociação de um bem com outro bem. Como por exemplo, eu venho vendendo um trigo e você me entrega arroz no lugar. Seria tipo essa forma de negociação. E isso tinha várias limitações, porque afinal de contas não tinha como medir exatamente que 1 quilo de arroz representava, por exemplo. O que dá para comprar com 1 quilo de arroz? Então essas negociações não eram nem um pouco práticas e muito confusas também. Então por isso, com essas grandes dificuldades que o escambo oferecia para as pessoas, entrou-se então a ascensão do metal, onde as pessoas começavam a negociar ouro ou prata, por exemplo, por algum tipo de bem. Isso era muito mais prático e praticamente tinha valor em todas as comunidades, porque afinal de contas, tanto o ouro quanto a prata, eles quase sempre tiveram valor, porque são metais muito raros de ser encontrado e eles têm boas propriedades também naturais, porque era muito durável, dava para dividir em pequenos pedaços e também elas tinham um valor intrínseco nelas. Isso ajudou tanto na economia daquela época que diferentes comunidades elas começaram a negociar entre si também, porque afinal de contas agora era por metais que se acontecia a negociação. E depois de um tempo que as pessoas estavam negociando tanto o ouro quanto a prata, surgiu a primeira moeda, no século 7 a.C. Era uma moeda metálica chamada elétron. Ela era feita da união entre o ouro e a prata e tinha também um selo de aprovação do governo daquela época. E essa ideia de moeda era tão prático de ser usada que ela começou a ser usada por outras comunidades também naquela época. E cada uma dessas comunidades começou a criar a sua própria moeda. Dessa forma, como cada comunidade começou a ter a sua própria moeda, começaram a ser criados sistemas monetários distintos de cada comunidade. Conseguir o nosso próprio dinheiro é uma coisa que exige muito trabalho. E uma boa forma de conseguir ganhar dinheiro no curto prazo é através de negócios digitais. Porque afinal de contas, o empreendedorismo é uma forma de conseguir muito dinheiro no curto prazo, uma forma que muitas pessoas usam para isso, e a internet é uma grande potencializadora de resultados, que pode ir além das barreiras geográficas também. Então a união desses dois só pode dar um bom resultado, na verdade. Então se você quiser montar o seu próprio negócio digital, eu ofereço uma metodologia do zero para te ajudar a montar seu próprio negócio na internet, que é o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, que é um dos maiores influenciadores de marketing digital do Brasil. O link está aqui na descrição, então vai lá dar uma olhadinha, beleza? Um problema que as moedas sofriam é que elas eram facilmente roubadas, além de não conseguir representar alguns tipos de valores de dinheiro também. Então por isso acabou se desenvolvendo o dinheiro de papel. E o primeiro registro do papel moeda foi na China, na dinastia Tang, no século 7 d.C., que basicamente a pessoa ia no governo ou em alguma instituição financeira da época, meio primitiva, e depositava um valor X em ouro ou em prata, algum tipo de metal valioso. E dessa forma o governo ou a instituição financeira emitia um certificado daquele valor que a pessoa depositou, que aqui no nosso exemplo é X. Então dessa forma a pessoa começava a portar uma nota com valor X, que ela tinha depositado no banco. E essa nota também dava para fazer negociações com ela. Então isso ajudou bastante naquela época. Isso acabou fazendo com que o comércio ficasse maior a cada dia, porque afinal de contas agora era muito mais simples as negociações. E isso acontecia porque é muito mais fácil levar uma nota que representa um valor do que aquele valor em ouro. Sem falar também que o risco de roubo diminuía bastante, porque afinal de contas, qual que é a chance da pessoa roubar? Um pedaço de ouro ou um pedaço de papel? E por ser emitido por instituições financeiras ou também pelo governo, ele tinha uma grande aceitação pelas pessoas, fazendo com que a movimentação do dinheiro fosse maior a cada dia, fazendo com que as comunidades diferentes aceitassem esse dinheiro também. E dessa forma, com essa grande movimentação de dinheiro, começou-se a criar os primeiros bancos da época, que faziam empréstimos, câmbios e depósitos também. Então chegamos finalmente na época dos bancos. Os primeiros bancos foram criados na Europa na Idade Média, e eles serviam para poder a gente depositar dinheiro e fazer câmbio entre as nações também. E era o mesmo esquema que acontecia na China. A pessoa depositava um valor X em algum metal precioso e recebia um certificado daquele valor. E também começou-se a movimentar os primeiros cheques também. E com essa criação dos bancos, já que eles ofereciam câmbio também, o comércio ele começou a ficar mais internacional, ou seja, outros países começaram a negociar entre si com muito mais facilidade, fazendo com que o mundo cada vez mais se interconectasse. Mas com isso, era meio difícil de saber a riqueza exata de um país, porque afinal de contas, ele poderia falar que tem um valor X, mas não tem aquele valor. Então, como que a gente pode resolver esse problema? Dessa forma, a gente entra no padrão ouro, que surgiu no século XIX. Vários países concordaram com esse padrão. E o que era esse padrão ouro? Basicamente, ele via quanto de ouro cada país tinha, e esse país só podia emitir notas equivalentes a esse ouro. Como, por exemplo, o país tem R$1 trilhão em ouro. Vamos supor que seja em reais daquela época. Então, ele só vai poder emitir R$1 milhão em notas. Ele não pode emitir mais que isso, porque afinal de contas, ele não tem mais ouro do que isso. Isso deixou muito mais estável as taxas de câmbio, porque afinal de contas, agora era mais simples, porque todos os países, eles tinham essa moeda relacionada ao ouro, indexadas ao ouro. Mas isso não foi uma ideia
que apenas beneficiou o comércio da época, mas só que ele aconteceu também vários problemas, porque afinal de contas, agora começou a ter muito mais desigualdade, porque alguns países têm muito mais ouro do que outros países. Vamos supor que um país tem várias minas de ouro, ele pode fazer muito mais riqueza do que um país que não tem nenhuma mina de ouro. Então dessa forma começou a ficar bem mais desigual a riqueza de cada país da época. Então dessa forma a gente chega finalmente no dinheiro digital e nas criptomoedas. No século XX começou-se a implementar os primeiros cartões de crédito, que permitia que as pessoas elas negociassem sem necessariamente ter um dinheiro físico nas mãos. Então isso deixou muito mais simples o comércio, muito mais rápido e muito mais confiável, porque afinal de contas agora tem um intermediador, que é o banco. Então o banco ele ia pagar a pessoa. Quando a pessoa passa o cartão, então a pessoa começa a dever para o banco e o banco paga essa pessoa que a pessoa pagou. Então depois de um tempo, no século XXI, especificamente 2009, foi criado a primeira criptomoeda, que é a mais famosa de todas até o momento, que é o Bitcoin, baseado em uma tecnologia de blockchains, que oferecem várias características, como por exemplo a descentralização, a segurança e o anonimato também. E isso causou uma grande mudança na economia mundial. E provavelmente vai continuar mudando cada vez mais, porque estão surgindo muito mais moedas digitais também. Sem falar que essas criptomoedas são muito novas, então a gente não sabe qual que vai ser o destino delas. O que será que vai acontecer com essa descentralização? Será que o governo vai permitir isso? Será que as pessoas vão aceitar bem esse tipo de moeda? E tem muito mais debate sobre esse tipo de assunto. O empreendedorismo tem um papel fundamental para quando a pessoa quer ganhar mais dinheiro. Então se você quer saber os segredos sobre os empreendedores, assista o vídeo ao lado que você vai ver exatamente sobre isso, beleza? Então te espero lá. Valeu, fui!